Aleluia. Abra comigo em João capítulo 8, por favor. João capítulo 8. Verso 31. Nós vamos falar nessa noite sobre verdadeiros encontros. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem que Jesus estava falando? Para os seus discípulos. Os discípulos são aqueles que têm a oportunidade de conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, nós temos, com a influência do Espírito Santo, nós temos a capacitação para responder à verdade e andarmos em liberdade. O que o Espírito Santo está fazendo conosco nesses últimos dias é nos ensinar a viver em liberdade, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao mundo que tenta nos cercear, mesmo em meio ao mundo que diz que nós não podemos, que nós não devemos. Ainda assim, naquela época, quando as autoridades diziam que a palavra não podia ser pregada, os apóstolos tinham uma autoridade e uma ousadia ao ponto de virarem o mundo de cabeça para baixo. Tamanha ousadia eles tinham. Sabe por quê? Porque eram homens que viviam em liberdade. Eu e você temos uma liberdade do Espírito. Eu e você temos autorização do Espírito para impormos as mãos nos enfermos. E porque nós somos livres e nós conhecemos a verdadeira liberdade, eu e você podemos trazer isso para as pessoas. O ambiente da verdade é um ambiente de liberdade. E discípulos sabem disso, porque discípulos se encontraram com a liberdade. Discípulos se encontraram com a verdadeira liberdade. E João capítulo 8, verso 31, Jesus está falando aos judeus que haviam crido nele, que sabiam quem Jesus era: se vocês permanecerem em mim, vocês vão encontrar a liberdade verdadeira. Essa palavra permanecer é uma palavra maravilhosa. A palavra permanecer, menô, no grego significa permanecer, habitar, não partir. Lembra que nós falamos durante a oferta? Eu não sou daquele que não desiste. Eu sou daquele que não desiste. Eu não vou partir desse lugar. Jesus chega ao ponto, numa determinada hora, de cutucar um pouquinho os seus discípulos, para saberem que nível de maturidade que ele estava. Vira para eles e fala: e vocês também querem ir? Está todo mundo abandonando, vocês também querem ir? Não tem problema nenhum. E o apóstolo Pedro, cheio de ousadia, vira para Jesus. Não sei se ele estava chorando ou se ele estava rindo. Eu imagino os dois cenários. Ele podia estar virando para Jesus e falando: Jesus, para quem nós iremos? Ele pode ter virado para Jesus e com o coração contrito virar: Jesus, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E a vida eterna é essa, João capítulo 17, verso 3: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem tu enviastes. Essa é a verdadeira vida eterna. A vida eterna não é sair da terra e morar no céu. A vida eterna já começou em nós, porque é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, é uma vida de relacionamento com o Filho, é uma vida de relacionamento com o Pai. Eu e você estamos sendo empurrados nesses dias, e se você tem prestado atenção naquilo que o pastor Hélio tem pregado, nós temos sido empurrados para os braços do Pai, para que a gente perceba mais o Pai.
mais a sua voz, mais o seu coração. Um coração de Deus que pulsa pelas almas, um coração que Deus que pulsa por você. Rafa, 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 Rafa. Você já imaginou o coração de Deus pulsando com o teu nome? Aliás, seu nome está escrito na palma das mãos dele. Ele sabe quem você é, ele sabe o teu nome, teu CPF. Sabia que Deus sabe? Ele sabe tudo sobre você. Esse é o Deus que nos ama, que diz: permaneça, não parta, não saia desse lugar. Permanecer significa continuar presente. A essência do Evangelho de João é permanecer em comunhão com o Verbo vivo. Quando você lê o Evangelho de João, você espreme o Evangelho de João fala de permanecer em comunhão com o Verbo vivo. Colossenses capítulo 2, eu boto aqui na tela para você, verso 6 e verso 7, na Bíblia Viva, diz: e agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos. Aonde? Na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Quantos aí tem gratidão no seu coração? Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos vida e temos vida em abundância. Porque o Teu Filho não apenas disse que viria nos dar vida, Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. Senhor, nós estamos aqui como Teus discípulos, como Teus filhos, pensando nessa união vital com Deus, com Ele. Sempre me vem no meu coração 3 palavras básicas, que para mim são 3 estágios básicos da nossa união com Deus. Se você estiver anotando, 3 estágios básicos da nossa união com Deus. Eu botei mais ou menos assim com um gráfico para poder entender. Primeiro, revelação. Segundo, transformação. Terceiro, glorificação. Revelação é Deus iluminando algo para algum propósito. Deus sempre que revela alguma coisa para a gente, Ele tem um propósito. Deus sempre que revela algo para você, alguma parte das Escrituras, é porque Ele tem um propósito em você e através de você. Ele quer que você veja para que você possa agir. Você vê que o Evangelho não é apenas um Evangelho de vislumbre. Nós precisamos vislumbrar primeiro. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para que nós possamos ver, diz o apóstolo Paulo. Mas não apenas ver, porque ver nos ajuda a caminhar. Quem é que está me entendendo nessa noite? Quando você vê de forma mais clara, você consegue chegar mais rápido no seu objetivo. Pastor Hélio sempre usa o exemplo do farol. Eu não sei o que tem gente aí que está dirigindo agora de farol apagado, não sei nem como é que consegue ver. Deve estar ilegal de alguma forma. Porque quando a luz brilha, ela quer mostrar alguma coisa. Deus quer com que você veja para que seja mais fácil de agir. E Ele quer te ajudar a agir. Ora, fé sem obras é morta. Ele está nos convidando mais uma vez a tomar um passo nesse relacionamento. E a primeira coisa que Ele quer com que a gente faça é abrir os nossos olhos e ver que Ele é Deus, e ver que Ele é o nosso Pai, e ver que Ele cuida de nós. O intuito final da revelação. E aí vem o segundo estágio. Por que Deus nos dá a revelação? Para que nós possamos agir, ver e agir. E a revelação deve nos levar para um segundo estágio: transformação. Então eu digo para você, toda revelação que você recebe do Espírito Santo, o objetivo é trazer transformação para a sua vida. Não receba
informação como uma mera informação. Saiba que existe uma semente que está sendo plantada no seu coração, e o Espírito Santo é Ele que pega essa semente, abre essa semente, para que através da sua vida essa semente possa crescer e frutificar. Então qual é o intuito da revelação? Pastor, eu quero mais revelação. Qual é o intuito da revelação? Transformação. A revelação, ela nos transforma primeiro, para que depois nós possamos ser agentes de transformação. Transformação é Deus nos moldando para que possamos ser instrumentos duradouros dos propósitos revelados. Se Deus está revelando algo para você, e Ele está revelando algo com propósito, a transformação vem para que essa revelação e esse propósito possa durar durante muito tempo. Sabe o que deve sustentar o nosso dom? O nosso caráter, e caráter é fruto do Espírito. Nós estamos falando sobre os 3 estágios básicos da nossa união com Deus: revelação, transformação, e ali a palavra glorificação, eu uso essa palavra no sentido que é Deus, no final desse processo todo, recebendo todo o crédito, toda a honra, todo o louvor, através das nossas vidas transformadas. Então Ele revela algo no nosso coração com um propósito, Ele usa esse propósito para nos transformar, Ele usa a nossa transformação para solidificar o propósito, e no final das contas, quem é que ganha o crédito? Ele ganha todo o crédito. No final da nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus tem que apontar para Ele, para a glória dEle. Abra comigo no Salmo 115. Salmo 115, revelação, transformação e glorificação. 3 estágios básicos da nossa união com Deus. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. E a palavra ídolo aqui, no hebraico, ela vem de uma raiz que significa algo sem valor. E muitas vezes, quando nós estamos idolatrando algo, nós estamos adicionando valor a algo que não tem valor. Deus é o único que merece toda a nossa glória, toda a nossa atenção. E o salmista diz aqui: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se. Você está vendo que é um processo? Na minha Bíblia eu anotei essa palavra tornem-se, puxei uma seta e falei: é um processo. Porque da revelação para a transformação, da transformação até que a glória vá para Deus, é um processo na nossa vida. Sempre que eu ensino a matéria processo de santificação, eu enfatizo: processo de santificação é um processo. Deus está trabalhando em mim e em você, Ele está envolvido no processo. Ele começou o processo e Ele vai receber toda a glória no final do processo. Aleluia. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, aleluia. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós tem se lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Rafael, abençoará a casa de Wellington, abençoará a casa de Paulo, abençoará a casa de Elson, abençoará a casa de Valmir. Ele abençoará a nossa casa.
Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. E alguém diga aleluia! Glória a Deus! Toda a glória é para Ele, gente. Mas algo interessante nesses 3 estágios, e o que eu quero que você entenda nessa noite, é que nessa união vital com Deus, onde há revelação no nosso coração, ou seja, sempre que a gente se encontra com Deus vai ter revelação, gente. E sempre que revelação chega no nosso coração, transformação está ali para acontecer. E sempre que transformação genuína acontece, gente, o Pai é o agricultor, é Ele quem cuida de nós. Você não chega num pomar e bate palma, sei lá, para as macieiras que estão ali, você não bate palma para ela. Gente, quem é o cara que plantou tudo isso aqui? Por isso João capítulo 15 é bem claro. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, é através dele, aleluia. O Espírito Santo, Ele é a seiva que corre nos galhos. Mas todo crédito, por mais que a fruta seja mais gostosa, quando você olha para aquela plantação, você fala: nossa, quero conhecer esse agricultor, quero conhecer o cara que plantou isso aqui, que está dando fruto. A glória é sempre dele. Diga: a glória é sempre dele. Tudo na nossa vida com Deus, ou qualquer um dos estágios, começa com uma iniciativa divina. E aqui que é legal no nosso relacionamento, tudo começa com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus busca verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que em Gênesis Deus vinha a ter comunhão com o homem. A Bíblia diz que Deus veio até os seus discípulos. Deus, Ele sempre toma o primeiro passo. Então quem é que traz revelação no nosso coração? É Deus. Quem é que está envolvido no processo de transformação na nossa vida? É Deus. Quem é que recebe toda a glória do final do processo? É Deus. Quando Deus se manifesta, quando Ele toma a iniciativa para que nós possamos entrar nesses estágios de revelação, de transformação, de glorificação, algumas atitudes da nossa parte são necessárias para que possamos ver os resultados esperados. Deixa eu perguntar para você, quem é que quer ter mais revelação da parte de Deus? Quem é que quer ser mais transformado? Quem é que quer dar mais fruto para a glória de Deus? Então a gente precisa aprender que dentro dessa iniciativa divina, de Deus dando o primeiro passo, a iniciativa divina demanda percepção. E é o que está acontecendo com a gente nesse culto. Você está prestando atenção? Percebe a voz de Deus. Percebe a voz de Deus falando no teu coração. Perceba. O que nós precisamos crescer nesses últimos dias é em percepção. Porque esse mundo está muito doido. Nesse mundo há várias vozes, e as vozes estão gritando. Eu preciso, com o meu homem interior, ser capaz de perceber mais a voz de Deus do que os gritos do mundo. Para isso nós precisamos treinar o nosso homem interior em ouvir a voz de Deus, em perceber a voz de Deus. A iniciativa divina, Deus tomando o primeiro passo, demanda percepção da nossa vida. Deus se manifesta, eu preciso perceber. Já entrou no lugar, talvez não na igreja, em qualquer outro lugar, e você percebeu, Deus está aqui. Talvez você tenha entrado na casa de um amigo, você foi lá visitar o seu amigo e de repente, Deus está aqui. Você está dirigindo o seu táxi, Anderson, e de repente, Deus está aqui. Você lembra de Jacó? Jacó teve um sonho, uma escada, e anjos descendo e subindo.
Escada ali fala de acesso. O acesso estava liberado do céu para a terra. E Jacó, quando acorda, o que ele diz? Deus está aqui, e eu não sabia. Tudo porque a percepção não estava ligada. Mas no momento que ele teve um sonho, e Deus tem os seus métodos para nos acordar, Deus tem os seus métodos para chamar a nossa atenção, para que a nossa percepção se torne mais clara. Você lembra de Moisés? Moisés andava por aquele lugar e de repente ele via aquela sarça ardendo. E quantas vezes ele não passou por aquela sarça, por aquele lugar? E de repente ele está passando e vê aquela sarça. Uau, Deus tem a sua maneira de chamar a sua atenção. E ele vê aquela sarça. E sabe o que o milagre faz com a gente? O milagre chama a nossa atenção. E quando aquela sarça estava ardendo, Moisés respondeu. Porque a percepção, gente, ela nos prepara para a recepção. Vou adiantar aqui. E a recepção do nosso coração determina a nossa resposta. Moisés vai e começa a se chegar para aquela sarça. E quando ele chega, ele ouve a voz. Ele não ouviu lá de longe. Quando ele se chegou para perto, ele ouviu a voz. Deus começou a atrair Moisés. E aí ele começou a chegar para perto da sarça e ouviu a voz. E a voz disse: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o terreno onde você está aqui é santo. O que Moisés teve de fazer? Tirar as sandálias. Ele respondeu mais uma vez. Então tudo na nossa vida com Deus, ela precisa de percepção, ela precisa de recepção, abertura do coração, e ela precisa de resposta. Tozer diz que percepção nos leva a ouvir a Deus. Essa frase é boa para anotar, aleluia. Percepção nos leva a ouvir a Deus. Salmo 27, verso 8 diz: ao meu coração me ocorre, diz Davi, buscai a minha presença. Imediatamente ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ao perceber a presença de Deus, e Deus está falando: me busca, responde a minha presença. O que Davi fez? Não vou perder tempo, é agora ou nunca. Eu vou responder a tua presença aqui. Quantos aí já estavam no ônibus e aí de repente Deus começou a se manifestar e você tem que responder, porque há algo no nosso espírito criado para responder. Eu e você fomos criados para o louvor da glória do seu nome. Eu e você fomos criados para responder a Deus. E quando Deus começa a se manifestar, aleluia, o nosso espírito capta, porque o nosso espírito é feito da mesma essência do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se manifesta, o nosso espírito quer conversar, aleluia. Morei fora um tempo, e aí você vive na comunidade falando, e você fala inglês e fala lá. Quando você encontra um brasileiro, tudo que você quer é falar português. Ainda mais quando você descobre que o brasileiro tem feijão na casa dele, aleluia. Eu quero é um ambiente, aleluia. Quando o meu espírito percebe a presença de Deus, e eu fui criado para Ele, eu falo a mesma língua que Ele, eu entendo a língua dele, aleluia. Eu entendo a presença dele. O que o meu espírito quer falar na língua materna, sabe por quê? Porque é mais fácil. Não importa o quanto tempo você more fora, é mais fácil falar na sua língua materna. A segunda coisa que eu preciso receber como Ele é, eu preciso perceber, e na percepção eu preciso abrir o meu coração. Abra comigo em Lucas capítulo 7, por favor. Olha só, deixa eu te mostrar isso. Percepção nos prepara para a recepção. Lucas capítulo 7, verso 39. Jesus vai na casa de Simão, é convidado, típico de época de conferência, aleluia. Está lá o pregador internacional, direto do céu. Vamos ter Jesus aqui na minha casa, vai pregar, aleluia. E aí entra aquela mulher,
se joga aos pés de Jesus, e chora, e adora. E aí Simão, achando que sabia de tudo, pensando, disse: se esse cara fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aí vira Jesus, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a. Dize o quê? O que está escrito aí? Você entendeu? Que Simão, ele diz: se Jesus fosse profeta. Simão não recebeu Jesus como profeta, recebeu como mestre. Se você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe o galardão daquele profeta. Ele não recebeu como profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Só para, vou usar essa palavra, não estou achando palavra melhor, mas só para humilhar a situação, Jesus no verso 48, para arrematar, só para provar quem ele era de verdade, verso 48, então disse Jesus à mulher: perdoados estão os teus pecados. Simão pensa, se ele fosse profeta, ele saberia que ela é pecadora. E Jesus vai, vira, sem falar nada, sem querer mostrar nada: mulher, perdoados são os teus pecados. Porque nós precisamos receber Ele como Ele é. E quando nós o recebemos como Ele é, nós vamos responder de maneira apropriada. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso paizinho. E a maneira como Ele se aproxima de você é a maneira como nós podemos responder para Ele. E nessa dança de percepção, de recepção, de resposta, Ele está nos levando a responder à presença dEle. A iniciativa divina, Deus tomando o primeiro passo, demanda percepção, que nos prepara para a recepção, que determina a nossa resposta, que gera resultados. Qual é o resultado? Revelação, transformação e glorificação. Então é assim que acontece. Deus toma o primeiro passo, você percebe, abre o seu coração, responde, Ele vem com revelação. Aí Ele toma mais um passo, dentro daquele ambiente de revelação você percebe, abre o seu coração para aquilo que Ele falou e começa a responder com o seu louvor. O que acontece? Transformação. Dentro do processo de transformação, você começa a perceber a presença de Deus, aleluia. Você começa a abrir mais o seu coração para aquilo que Ele está fazendo em você. Você começa a responder dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, os Teus planos são os meus planos, a Tua vontade é a minha vontade. Senhor, e se não for, gera em mim a Tua vontade, gera em mim o Teu desejo. Eu quero dizer como Jesus disse: Senhor, eu só quero fazer aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. O que isso gera em mim? Glorificação. A glória é somente dEle. Deus está sempre envolvido no processo. Olha só o Salmo 95, verso 6 até o verso 8 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Receba e responda. Ao ouvir o que você está ouvindo aqui nessa noite, perceba a voz do Espírito Santo, abra o seu coração para Ele, responda, e você vai ver em que nível você vai parar. Salmo 79, 13: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos louvores. Esteja pronto
E aqui eu anotei aqui nas minhas notas, porque é algo que eu sei que a gente tem que fazer. Treine-se. Nós precisamos nos treinar a perceber. Nós precisamos nos treinar a abrir o nosso coração para Ele. Nós precisamos nos treinar a responder a Ele. Treine-se a perceber a iniciativa divina, Deus dando o primeiro passo, para que haja genuína revelação no seu coração. Treine-se a perceber a voz de Deus, para que haja genuína transformação em você. Treine-se a perceber a voz de Deus, para que haja genuína glória que seja dada só para Ele. 2 Coríntios capítulo 3, abra aí comigo por favor. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós começamos lendo João capítulo 8, verso 31, e Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde nós somos libertos? No ambiente do Espírito, e o ambiente do Espírito é um ambiente da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, olha a revelação, todos nós com o rosto desvendado, contemplando, olha a percepção, contemplando. Eu quero te perceber mais, Espírito Santo. Nós precisamos te perceber mais no nosso dia a dia, no nosso convívio com os teus irmãos, com os nossos irmãos. Nós precisamos te perceber mais andando na rua. Nós precisamos te perceber mais, Senhor, na condução. Nós precisamos te perceber mais dentro de casa, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Nós somos o quê? Transformados. Segundo estágio, aquilo que nós estamos contemplando, é isso que nós vamos ser transformados. Transformados de glória em glória. Não é a nossa glória, nós contemplamos a glória dele, e nós somos transformados de glória em glória, em glória, só para ele, em glória, em glória, toda a glória, toda a honra para ele, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Antes de qualquer revelação, Deus se manifesta. Como é que você tem respondido? Sua resposta pode te levar para a transformação. E como você tem respondido à iniciativa divina que transforma, sua resposta vai te levar a glorificar a Deus. O nosso relacionamento como discípulos começa com uma iniciativa divina e termina com Deus sendo glorificado. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Sim, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, sim, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, sim, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez declare: se a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Abra comigo em João capítulo 15. Oh, yeah. Você que está em casa, perceba a presença de Deus na sua casa. Aleluia. João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele é verdadeiro, tem falso. Nós precisamos perceber e conhecer muito bem aquilo que é verdadeiro, para que a gente saiba que só existe uma videira verdadeira. E Jesus diz: o meu pai é o agricultor, ele que planta, ele que rega, ele que colhe. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? É a mesma palavra, menor. Habitar, não deixar, não sair. Se você permanecer, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por causa do processo da revelação que abre os nossos olhos, e quando abre os nossos olhos a gente se lança e nós somos transformados, e o nosso coração vai se parecendo mais com o coração dele, e quanto mais o nosso coração vai se parecendo mais com o coração dele, o que nós estamos pedindo se parece com aquilo que ele está declarando. Aleluia. Você pensa que oração é só você pedir qualquer coisa? Oração fala de você perceber a voz de Deus e declarar aquilo que Ele está declarando sobre a tua vida. Ele está dizendo para você: pede, porque eu preciso abrir as comportas dos seus. Pede. Então a gente ouve a voz de Deus e pede. Tem momento que Ele fala: intercede. Porque nós lemos no Salmo 115 que os céus são dele, mas a terra Ele nos deu. Então nós somos embaixadores. Então Ele não viola os seus princípios. Então Ele chega e pede para que eu possa agir. O Deus Todo-Poderoso chega para você, que é embaixador do reino dele. Ele te deu autoridade. Quantos aí sabem que você tem autoridade? Então Ele te deu autoridade. Ele fala: então, por favor, pede para que eu possa agir. Eu me lembro uma vez, quando eu fui na Inglaterra, uma cidadezinha pequenininha, chamada Gloucester. Nós fomos lá, encontramos com o prefeito, nós fomos com um grupo missionário, nós fomos lá evangelizar, e aí nós encontramos o prefeito, e o prefeito diz que tem determinadas épocas do ano que a rainha vem aqui, e quando a rainha vem, ela pede autorização para entrar. Protocolo. Você sabe que o céu tem protocolo? Deus só age conforme a sua palavra. Não é porque Ele está preso a ela, não, porque Ele ama a sua palavra. Porque Ele e a sua palavra são um. Então se Ele diz, se cumpre. Ele não viola a sua própria palavra, porque Ele não viola quem Ele é. E Ele estabeleceu a sua palavra nos céus. Está estabelecido. A palavra que eu declarar, é isso que vai acontecer. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8: nisso é glorificado meu Pai. Olha o terceiro estágio: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha a iniciativa divina. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Permanecer, perceber, obrigado, Jesus. Fique de pé, se você quiser, é claro. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, diga para ele: a honra, sim, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, sim, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Te amamos, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu buscas verdadeiros adoradores. Obrigado, Senhor, porque Tu chamastes a Moisés, Tu chamastes a Abraão, Tu chamastes a Isaac, Jacó, chamastes a Davi, aos homens, Senhor, que responderam à Tua voz. Chamastes os discípulos, chamastes os apóstolos, e hoje Tu continuas nos chamando. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nesse ambiente de paz, nesse ambiente de descanso, nós Te honramos, Senhor. Nós Te honramos, Jesus, em reconhecer que Tu dás o primeiro passo, e nós queremos Te perceber mais, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos responder a Ti, Senhor, porque nós queremos que os nossos olhos sejam abertos cada vez mais, Senhor, para que, Senhor, nós possamos ser transformados cada vez mais à Tua imagem e semelhança, para que a honra não fique só conosco, Senhor, mas seja toda Tua, Jesus, com que a glória não seja nossa, mas seja toda Tua, Senhor, com que as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, Senhor, atribuam força a Ti, atribuam a Ti, o único Deus que salva, o único Deus que cura, o único Deus que liberta, o único Deus que nos coloca para cima, o único Deus que nos dá esperança, o único Deus que nos faz continuar, o único Deus que nos influencia, que nos chama pelo nome, que conhece quantos cabelos nós temos, o único Deus que conhece cada uma das nossas células. Obrigado, Jesus, meu Deus, nós Te amamos, Jesus. Que a Tua casa seja cheia de paz, que a Tua casa seja cheia de paz, com que paz seja abundante na tua casa, enquanto você percebe a presença de Deus, enquanto você se abre para a presença de Deus. Pastor, eu sou o único crente, aleluia, disse Jesus ao crente que havia crido nele, aleluia, se você permanecer em mim, se você permanecer na minha palavra, você vai ser verdadeiramente o meu discípulo. E você sabe que quando o discípulo chega, a verdade chega, e quando a verdade chega, a libertação chega. Aleluia, eu estou dizendo que por tua causa a liberdade já está dentro da tua casa. Por tua causa, você que é discípulo de Jesus, você que percebe, se abre e responde, a liberdade já chegou na tua casa. Pastor, o senhor não sabe, eu estou meio cerceado, eu não posso falar muito. Não, mas a liberdade
liberdade já chegou dentro da tua casa. Percebe isso, abra os teus olhos espirituais. Eu oro para que os olhos do teu coração sejam iluminados, para que você veja, perceba, discirna que a liberdade já está aí na sua casa. Sabe por quê? Porque ela está dentro de você, você é livre. Eu declaro paz sobre a tua casa, aleluia, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por um encontro como esse. Encontro contigo, Jesus, encontro contigo. E deve ser assim todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, e nos treina, Espírito Santo, para que nós possamos ser cada vez mais perceptivos da tua presença, da tua voz, dos teus sussurros, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.